No próximo dia 28 de agosto, vamos comemorar mais um Dia do Bancário. O que pouca gente sabe é que essa homenagem existe graças a bancários e bancárias que em 1951 tiveram a coragem de enfrentar uma greve que durou 69 dias. Um enfrentamento que na época era quase impossível de ser feito devido à repressão que existia. Porém, os bancários foram valentes e ao final conseguiram 31% de aumento salarial. Quem conhece nossa história sabe que nada veio de graça. Essa categoria conquistou tudo com muita luta. É conhecendo nossa história que aprendemos a dar valor a tudo que temos e a tudo que somos. Foi assim que, em 1992, os bancários se tornaram a primeira categoria a ter a Convenção Coletiva de Trabalho Nacional, garantindo aos trabalhadores de bancos os mesmos salários e direitos. Foi essa unificação que permitiu que bancários tivessem, por 12 anos consecutivos, aumento salarial acima da inflação entre os anos de 2003 e 2015. A história mostra que nos anos 90 e começo de 2000, os bancários passaram por muitas pressões. Primeiro, com a tentativa de retirada de direitos e também demissões em massa. Mas, com a participação de todos, conseguimos superar aquele momento. Neste ano de 2017, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande Região completou 58 anos de fundação. São quase 6 décadas de lutas, mobilizações e greves que resultaram em diversas conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, jornada diária de 6 horas, fim do trabalho aos sábados, auxílio creche, cesta alimentação, vale-refeição, licença maternidade de 180 dias e licença paternidade de 20 dias. Às vezes, o banco cria a ilusão que oferece ao trabalhador benefícios, quando, na verdade, são direitos conquistados em acordo coletivo. Mesmo assim, todos os anos, o sindicato realiza uma infinidade de ações para garantir que o acordo seja cumprido. No ano passado, tivemos uma amostra do que devemos enfrentar nos próximos anos. Fizemos 31 dias de greve. Uma negociação difícil, desgastante, onde os trabalhadores sofreram diversos ataques ao seu direito de greve. Mas no final, em uma decisão acertada, fechamos um acordo por 2 anos. Garantimos a manutenção de todas as cláusulas da convenção e, para este ano, reposição da inflação mais 1% de ganho real. Aconteceram críticas a esse acordo de 2 anos, porém, diante do cenário adverso, observamos que o acordo foi bom. Pouquíssimas categorias terão aumento real em 2017. Os bancários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil são os únicos funcionários públicos federais que têm aumento real garantido para este ano. E este ano de 2017 está sendo marcado por mobilizações para garantir os direitos dos trabalhadores brasileiros. Os bancários manifestaram-se contra a terceirização e as reformas da Previdência Trabalhista. Em várias ocasiões, os dirigentes sindicais e os bancários foram para as ruas contra os desmandos do governo federal. A categoria participou das 2 greves gerais deste ano, 28 de abril e 30 de junho. Infelizmente, inauguramos um novo ciclo. Toda a mobilização realizada não foi suficiente para assegurar os nossos direitos. Portanto, precisamos fortalecer a participação da classe trabalhadora. As mudanças nas leis trabalhistas trarão desafios enormes para todos nós. Assim que a reforma trabalhista foi aprovada, o Banco Bradesco anunciou o Plano de Demissão Voluntária Especial, que deve reduzir ainda mais o quadro de funcionários e agravar a sobrecarga de trabalho. Essas reformas significam a precarização do trabalho, através da terceirização, banco de horas, redução de salários, demissão em massa e muito mais. Entretanto, a lei prevê que o acordado vale mais do que o legislado. Dessa forma, os sindicatos que têm o poder de negociação podem conquistar e garantir direitos para a categoria. A Caixa Econômica Federal também não perdeu tempo e surpreendeu os bancários com a segunda etapa do Plano de Demissão Voluntária, que tenta alcançar mais 5.000 funcionários.
o que resultaria em 10 mil demissões somente esse ano, além do fechamento de cerca de 120 agências. Tem pessoas que não acreditam quando o sindicato fala em desmonte dos bancos públicos. O PDV da Caixa é um exemplo. Todo mundo sabe que falta funcionário. Então, por que fazer isso se o lucro da Caixa em 2017 foi de 1,48 bilhão? As reestruturações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal escancaram o projeto de desmonte dos bancos públicos promovido pelo governo federal. Por isso, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande foi o primeiro a debater o tema em âmbito nacional, com uma audiência pública no dia 20 de junho, que resultou no Comitê Estadual em Defesa dos Bancos Públicos. Defender os bancos públicos é materializar o sonho da casa própria, possibilitar o acesso ao financiamento estudantil universitário e garantir os recursos alocados para a agricultura familiar, responsável por 70% da produção de alimentos no país. Os bancos públicos, em especial o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, auxiliam no equilíbrio das contas públicas. O Brasil necessita deste instrumento financeiro para alocar recursos nas regiões e setores mais necessitados da economia. Se é público, é bom para todos. Para alcançar nossos objetivos, é preciso coragem, engajamento e que tudo seja feito dentro da lei ou garantido por ela. É por isso que o Sindicato dos Bancários de Campo Grande Região conta desde sempre com um corpo jurídico que vem garantindo que nenhum bancário ou bancária seja injustiçado. E os últimos tempos têm sido delicados para a classe trabalhadora em relação à garantia de seus direitos duramente conquistados. Hoje vivemos um momento preocupante na política e na economia do país. Os trabalhadores estão sendo atacados com projetos do governo que retiram direitos e precarizam as relações do trabalho. Nós, bancários, sempre estivemos presentes na história de luta dos trabalhadores. O momento é difícil, mas acreditamos que com a nossa organização e determinação podemos mudar esse cenário negativo. Para isso, é necessário a participação de cada bancário nas lutas e decisões políticas do nosso país. Juntos somos fortes.